Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cole conosco, porque hoje nós temos uma coisa muito especial acontecendo aqui conosco. Hoje o nosso programa é um arco na gestão. Mas, Keller, o que é o arco na gestão? É o momento em que a gente discute coisas e questões mais abrangentes à sala de aula, que envolve a carreira do professor como um todo, que envolve posturas um pouco mais além da sala de aula, e é para a gente envolver um pouquinho mais com as questões que trabalham a gestão, mas que tem a ver com o universo escolar, tem a ver com o universo do professor, tem a ver com todos esses universos. É como se a gente aumentasse um pouquinho mais o escopo da observação, do olhar. E hoje, junto comigo, tenho aqui sentado à minha destra ela, a minha gestão, aquela que fala a minha linguagem particular, Regiane Taveira, minha querida. Regiane, já são quantos anos da gente aqui aprimorando a nossa comunicação? Nossa, que delícia, Keller. Olha, 6 anos, né? São 6 anos. Verdade. A gente já falou de diversos assuntos. Aliás, eu sou muito grata ao Arco 43 por conta disso, que Maravilhoso. realmente é uma formação, não é? A gente nunca sai, a gente começa um episódio, mas a gente nunca termina do mesmo jeito. Tenha certeza Uhum. disso. Isso me deixa muito feliz, não é? O quanto eu aprendo com você todos os dias, que eu falo que você, né, foi o menino que me colocou no podcast. O menino! Porque eu tenho Eu era idade para mais ser novo. sua mãe. Não é? E a gente, né, fora os convidados que, gente, a gente só cada vez melhora um pouco mais e ainda falta tanta Verdade. coisa, então isso me deixa muito grata. O tempo inteiro eu sou muito grata a tudo isso. E olha, falando disso, hoje nós temos aqui uma convidada que vai enriquecer um pouquinho mais o nosso aprendizado. Tenho certeza que a gente não vai sair igual a gente está começando neste momento, não é, Keller? É verdade, é verdade. Porque junto conosco, compondo esta mesa de alto garbo e elegância, temos ela, Sheila Folgueiral, que é professora de espanhol há 22 anos, licenciada em letras espanhol, português, né, pela UFMG, com formação complementar em jornalismo, pós-graduada em Libras, com experiência como tradutora, intérprete e na área de didáticos. Então, alguém que manja muito sobre a importância de uma segunda língua no currículo educacional de um professor, né? No currículo educacional de uma escola. É importante nós nos comunicarmos assim muito bem. Sheila, muito bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. Tá pronta para esse papo? Obrigada, estou prontíssima. Queria agradecer o convite também de poder participar e falar de um tema tão importante, tão enriquecedor aí nos dias de hoje, que a gente precisa mesmo. Perfeito. Vamos lá. Fique conosco que nós já voltamos pro papo. E aí, você já imaginou ter um assistente virtual para te ajudar na preparação das suas aulas? Sem precisar de mais aplicativos. Apresentamos o WhatsApp Educa, a solução de inteligência artificial no WhatsApp, que entende as suas necessidades como professor. Com o WhatsApp Educa, você planeja suas aulas 100% via WhatsApp, acessando rapidamente informações seguras, extraídas diretamente dos conteúdos dos livros da Editora do Brasil. Tá na hora de economizar tempo e facilitar o seu dia a dia com o WhatsApp Educa. Acesse agora o site da Editora do Brasil e descubra essa inovação na palma da sua mão. Falar mais de uma língua envolve muitas coisas: cognição, cultura e novas formas de pensar. Em um mundo cada vez mais conectado e globalizado, a presença de uma segunda língua no currículo escolar é mais do que um diferencial, é uma necessidade. Mas como essa inclusão impacta de fato o aprendizado dos estudantes? Quais são os desafios, os ganhos e os caminhos possíveis? No episódio de hoje, vamos discutir como o ensino de uma segunda língua, como inglês ou espanhol, contribui para o desenvolvimento integral dos estudantes e como ele pode ser trabalhado de forma significativa em diferentes contextos educacionais. Para começar esse papo, Regiane Taveira, você que está aqui Bora lá. comigo e há muitos anos na educação,
tal qual a Sheila também, já está há bastante tempo atuando na educação. As duas estão há bem mais tempo do que eu, mas um dia eu chego lá também, não tem problema. Quando começou a ter uma presença maior de uma segunda língua, você lembra quando que isso começou a se falar tanto? Eu falo isso porque meu pai, quando ele estudou, ele falava que tinha até a possibilidade de francês, que é algo que a gente quase não ouve falar, não tem esse contato tão grande no Brasil. E aí temos a língua moderna, que é o inglês, atualmente, que a maioria das escolas tem. Só que o espanhol, por exemplo, é algo que faz tanto sentido pra gente, porque a gente tá na América Latina, né? E às vezes eu É. acho que fica meio de lado, assim, a gente não consegue ver tão presente, apesar de que eu estou em uma escola particular que tem espanhol para o ensino fundamental e possibilidade de continuidade, né? Algo que eu acho muito legal. Então, quando foi que começou a aparecer essa ideia da segunda língua, que você se lembra? Como você acha que é o impacto dessa presença? Keller, eu gosto de pensar sempre naquela questão da Regiane primeiro estudante, não é? A gente, não, porque se eu for pensar como estudante, a Regiane estudante de escola pública a vida toda, não é? Nós tínhamos o inglês, sempre tivemos, ele estava lá. Aí você me pergunta, que inglês? Você decorava uma coisa ou outra e fazia a prova. Verbo to be, todo Era sempre? isso, acabou. Aí, de parente, você colava alguma coisa, fazia sua prova e ia embora. Não é, vou mentir, não é? Não tinha, é diferente você falar disciplina de inglês, de espanhol, e você falar uma segunda língua. Eu gosto de pensar desta forma, porque já parece não, já tem uma diferenciação aí importante, não é? Porque você vai aprender realmente a falar. Aquilo tem, não é palavra, não é? Porque a palavra ela Uhum. tem sentido, a palavra ela tem um significado, dependendo do contexto. Então não é simplesmente palavra, né? Vai além disso. Então eu gosto muito dessa questão e essa questão ela vem, né? Acho que bem mais forte, Keller, a partir dos anos 2000, tá? Ela já começa a ficar um pouquinho mais, né, melhor, vamos dizer assim, né? Porque se você pega, que eu já falei, né? Minha escola foi anos 80 inteiro, um pouquinho de 92, eu estava terminando magistério, gente. Olha isso. Eu já tinha uma profissão. Então, eu penso que, né, a Regiane não teve o que grande parte, não posso dizer que todos, grande parte dos discentes de hoje tem a oportunidade, não é? Fora o que a gente pode consultar, estudar, né, até pela internet, a gente não tinha nada disso, era aquele livro fechado daquele jeito e acabou. Então, eu acredito que, a partir, né, dos anos aí 2000, a coisa ficou bem melhor. E eu tenho percebido que tem se aprimorado muito, né? Porque a preocupação é a relação realmente ali com a língua. Não é simplesmente você decorar coisas, você só escrever e entregar para o seu professor e ter uma nota, não é? E isso também olhando para a rede pública, o que é um avanço muito importante também, não é? Na época que, né, eu posso até colocar, claro, as escolas privadas elas já tinham uma preocupação, tá? Sempre tiveram uma preocupação maior. Mas hoje eu vejo também, e eu estou falando especificamente de São Paulo, né, porque nosso programa abrange o Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo a gente vê uma preocupação além, né, daquela coisa só livro, caderno. Não, é a relação com a língua de verdade. Tanto é que a gente já fala, a nomenclatura já é diferente. Não é? Espero que eu tenha te respondido, Keller. Não me pergunte nada em inglês, nada. Todo mundo aqui no Arco 43 já conhece a minha história, e um dia eu vou vencer isso. Perfeito, perfeito. Não, eu gostei de saber, da gente ter essa conversa, porque é para mostrar que sempre teve presente de alguma forma, mas eu não sei se a gente consegue alcançar em larga escala um desenvolvimento bacana sobre uma segunda língua. E aí a gente já começa com uma questão, né? Mas temos especialistas aqui com a gente. Então, Sheila, duas perguntinhas para você para começar. A primeira, quando foi que a importância de uma segunda língua apareceu na sua vida, né? Como na sua vida em particular você falou uma hora assim, não, legal, quero isso aqui, vou desenvolver, é bacana. E a outra, se você pode falar um pouquinho pra gente sobre quais são os benefícios que a gente tem, cognitivo, acadêmico, social, de aprender uma segunda língua na escola. Porque a gente sabe que tem muita gente que procura aprender uma segunda língua por questão de trabalho, mas a gente já tá mais velho, né? Mais marmanjo, você tem uma outra escolha, mas qual a importância dessa presença no mundo escolar?
Certo. Assim como a Rê, não tem como falar, né, de língua estrangeira, de estudo, sem falar mesmo da nossa experiência. Eu sou neta de nativos, o meu avô era paraguaio, então eu cresci, num ambiente bilíngue em relação ao espanhol. Porém, a questão do inglês, ela já não era tão presente por questões financeiras. Meu sonho era estudar inglês. No final dos anos 90, a gente não tinha esse acesso, igual hoje as pessoas querem estudar inglês, elas têm a mídia, o Aplicativo. audiovisual, eh, cursos, né, mais baratos, gravados, enfim, mas naquela época não. Então, assim, eu tinha o sonho de fazer inglês, mas eu acabei seguindo para o caminho do espanhol, por conta da família mesmo. E aí, quando eu ingressei na universidade, apesar de ser de São Paulo, estudei, morei em BH há 6 anos, acabei fazendo letras espanhol-português. Mas desde sempre, né, eu tinha essa familiaridade com a língua, com a escrita, com a leitura, que eu acho que foi o que a minha família explorou mais, né, comigo. Hoje os pais têm a possibilidade de explorar várias coisas com os filhos, mas acho que antes as famílias não tinham esse conhecimento. Então, quando eu fui para o cursinho mesmo, que eu falei, não, é letras que eu quero fazer, eu quero trabalhar com língua estrangeira, mas dentro da universidade que eu fui entender mesmo o papel social da língua estrangeira na nossa vida, e assim, como brasileiros, pensando no espanhol, o ser latino, né, o pertencer à América Latina, que muitos brasileiros não reconhecem, e isso acaba sendo um problema para a maioria dos brasileiros. É isso basicamente, né? Escolhi o idioma. Hoje eu sou estudante de inglês porque eu gosto, porque era o meu sonho lá da infância. Então, o inglês hoje me ajuda a relaxar, a entender uma música, a lembrar de várias músicas, de séries, enfim. E aí acaba sendo uma realização pessoal, né? Hoje, com 41 anos aí, acaba tendo como estudante uma outra função, e não como profissional. Olha que legal, gostei bastante dessa questão. Você sabe que pra mim eu sempre achei muito chique, inclusive, quem fala mais de uma língua, tá? Se você fala duas, três, eu acho chiquérrimo, assim, eu acho muito legal. E eu tenho uma paixão muito grande por línguas que a gente não usa tanto. Então, um pouco do inglês eu acabei, né, desenvolvendo também, mas sei lá, eu descobri não tem muito tempo, a história pessoal, gente, me aguentem, tá? Eu descobri Bom, não tem muito tempo que uma tia-avó minha, que a gente sempre fala que a gente era da Romênia, né? Antes eles falavam que ele era alemão, mas aí a gente descobriu que não era Alemanha, a Alemanha ocupada, então eles eram da Romênia, e tem uma ascendência judaica e por aí vai. Eu sou um cachorro caramelo, viu, gente? Pra quem nunca me viu, porque aqui tem de tudo. É ascendência indígena, negra, asiática, né, europeia desse lado, famoso Brasil. E aí foi muito legal, porque uma coisa que essa minha tia-avó sempre falava, é que ela falava quando queria dizer que a gente tinha sorte, ou boa sorte, ela falava assim, Ave Baxtal ou Ave Bastal. E a gente achava que tinha a ver com o romeno. E anos depois eu vou descobrir que não, que é românia, uma língua cigana. A mãe dela era cigana, e aí tem um pouquinho. Aí eu falei, pô, que legal que seria, né, aprender a falar, né, o romani, que é uma língua bonita, que não é escrita, tem 1 milhão de dialetos diferentes, assim. Então, olha a cultura que a gente dominar outros idiomas, elas trazem como a gente conhece, né, mais sobre isso. Mas enfim, Sheila, acabei te cortando, porque a outra questão era sobre a importância na escola, né, da gente desenvolver desde cedo. Se você pode me ajudar a entender, se tem algum porquê, né? Por que a gente trabalha isso logo cedo na escola? Tem alguma razão para isso? Tá mutado no botão, como peraí. tô? Isso, Desculpa, estava muda. à vontade. Realmente é para desenvolver outras habilidades na criança, ali no indivíduo, porque, como eu falei, né, a minha família acabou explorando apenas a parte da leitura, da escrita, e hoje o pai, né, os pais, a escola, ela tem um olhar diferenciado para esse aluno, Uhum. e eles conseguem desenvolver é, diferentes habilidades esportivas e etc. E a língua, ela entra nisso, sim, porque ela vai ajudar na memorização, né, na familiarização com a cultura. Quando eu falo do pertencer, do ser latino, de conhecer culturas diferentes, de saber, de ampliar esse mundo, você está preparando essa criança, esse pequeno cidadão,
para isso. E aí ele já vai adaptando, aperfeiçoando esse currículo no decorrer da vida, para quando chegar na época da universidade, por exemplo, ele já, né, já pode se considerar bilíngue, já pode tentar os certificados bilíngues que a gente tem, que são renomados, em vários idiomas. A gente tem do italiano, a gente tem 2 do inglês, a gente tem o do espanhol, a gente tem do alemão, inclusive, tem escolas alemãs que investem nisso. Então, é muito importante para o currículo mesmo, para a formação de vida. E, obviamente, que para uma empresa, um engenheiro, né? A maioria dos engenheiros, eles têm o inglês fluente, mas hoje, com essa polarização, com a questão do mercado abrangente da América Latina, às vezes pessoas me procuram, né? Engenheiros, farmacêuticos, por conta do espanhol, porque acaba precisando da terceira língua, inclusive. Então, você começa com habilidades sociais, começa com habilidades que fazem parte do aprendizado ali dessa criança, mas na fase adulta isso acaba pesando mesmo, sendo necessário para o currículo do profissional. Perfeito. E acho muito É. legal essa discussão do profissional também, porque eu me lembro de um amigo que hoje a gente perdeu o contato, o Gabriel Gonzalez, era um amigo meu. A mãe dele era estadunidense, né? E o pai era do Paraguai. De onde que era o pai dele? Nicarágua, eu não lembro, algum outro local aqui da América Latina. E, nossa, ele sempre tinha trabalho ensinando uma galera, e galera endinheirada, porque precisava das 2 línguas, precisava desenvolver as 2 línguas, principalmente fazer negócio, né? Então eu preciso de uma comunicação com o inglês, que hoje tem um status de uma língua quase internacional, né? Para você discutir, e o espanhol para conversar com a galera daqui da América Latina sobre todas as questões que você tinha, que são grandes parceiros comerciais do Brasil. Então ele estava sempre, sempre correndo, assim, nesse nível de trabalho, o que demonstra um pouco da importância para a formação. E- Eu tenho uma outra questão para ah, você, quero ouvir a sua opinião, né, que você está É, pensando, que eu fiquei, claro. na hora que eu já fiquei, porque hoje a gente já está, né, tem evidências pautadas aí em evidências científicas, que quando você, é, né, compreende, tem mais de 2 línguas, 3 línguas, enfim, você já tem, isso é da neurociência, né, as conexões ficam mais, as conexões neurais ficam mais fortes, e isso te ajuda nas outras disciplinas, na aprendizagem de português, de matemática, de É história, verdade, né? enfim, né? E isso já é pautado, né, são evidências científicas já. Então, olha a importância disso, não é? Parece, não, né, isso mexe com toda a estrutura neural da gente. Então, não é uma coisinha simples, é uma coisa super importante. E quanto mais cedo, não é? Melhor, né? Porque é Verdade. óbvio que a criança tem muito mais facilidade de aprender do que um adulto. Não que seja impossível, a Uhum. gente sabe disso, mas é muito mais fácil. Então, a Sim, a importância da plasticidade, gente né, ir da criança. inserindo, exato, não é? E da gente já pensar em políticas públicas, né? Porque hoje a gente tem o inglês na rede pública aqui de São Paulo para os anos iniciais. Isso começou o ano passado, se eu não me engano, ou retrasado. Fiquei na dúvida agora. Acho que foi retrasado. Mas o interessante seria colocar outras, não é? Porque a gente, com certeza, né, teremos aí crianças, adolescentes diferenciados. Com certeza. Acho que precisa até pelo contexto em que você está. Por exemplo, eu estou em Suzano. Suzano é uma cidade que teve uma imigração japonesa muito forte. Numa das escolas particulares em que eu dou aula, os anos iniciais, eles têm acesso à cultura japonesa, né? É uma aula opcional que o pai e a mãe podem auxiliar, e também tem acesso o básico do idioma japonês também. Até para manter, para ter um conhecimento, para não perder a raiz cultural, ou até por interesse mesmo. Então seria muito legal a gente dispor essas questões. Sim, Mas eu queria também te fazer uma pergunta. Como vamos que a lá. molecadinha, como que a criançada vê as aulas de outros idiomas? Como é que tá sendo essa recepção? Olha, a gente, né, nos apoios que a gente faz presencial, é muito gostoso. Assim, é incrível como muda o clima. O clima já muda, né? Porque eles já começam e eles querem responder tudo. Olha aí, a diferença, não é? É, e é óbvio, né? Professor tem que ir também se organizando ali, fazendo todo um planejamento, porque eles gostam muito de coisa visual, principalmente nos anos iniciais, não é? E às vezes você nem tudo está ali de forma
que eles vão olhar né, que nem na TV, usar a TV, enfim. E aí é engraçado que nesses apoios, geralmente a gente pede justamente para complementar. Complementa com uma musiquinha, com não sei o quê. Porque se o professor usou uma música na aula anterior, eles querem a música de novo, não é? Então, o professor tem que estar o tempo inteiro ligado no 220, principalmente no primeiro e no segundo aninho. É uma delícia. Eu vou filmar um dia para você, para te mandar, Kelly, porque Por é uma favor. delícia, né? Ver a empolgação deles com aquilo. E eles querem responder tudo que eles aprenderam na aula anterior. Ah, é aquilo. Ah, eu lembro, Pro, você falou. Gente, é muito rápido, né? E a gente também, óbvio, percebe, né? Há uma diferença de professor para professor, claro, mas para trabalhar com os anos iniciais, essa coisa de ficar. Você tem que estar falando, né? Você tem que repetir várias vezes. Mas o que eu percebo, olha, é o inverso ali na aula de inglês. Eles que começam a falar mais que a professora e responder coisas que, sabe, que já estão ali na cabeça, que está ali Uhum. na cabeça deles, e eles querem falar e querem falar. Olha, eu, além dos benefícios, né, que a gente está trazendo aqui, eu acredito, olha que coisa, que também leve, acredito não, tenho certeza, ao desenvolvimento de várias competências socioemocionais. Boa. Várias, tá? Porque eles perguntam coisas e você vai perceber, mas e lá como que é? E não sei o quê. Eles querem saber não só das palavras, eles querem saber das pessoas, né? A cultura, enfim. E aí, claro que daquela forma, né, infantil deles ali de perguntar, mas o que isso consegue levar essas crianças, não é? Tolerância, respeito. O Boa. Keller não é igual, né? Mora lá nos Estados Unidos, enfim, sabe o inglês. Ele não é igual a mim, mas nós não somos tão diferentes assim. Sabe aquela coisa de. Outro dia eu assisti uma aula e o menininho fez assim, eu dei tanta risada, ele. Eu tenho que aprender muito mesmo, porque como eu não vou morar mais no Brasil. Então, gente, olha, são 6, 7 anos, né, que eles têm. Olha que interessante, ele acha não, ele tem certeza, isso é lindo, que ele está aprendendo para ele sair do Brasil, mas para ele estudar fora, tal, sabe? Que Então, seja, olha, né? que seja, não é? Então, também leva essa questão, olha aí, eu sou importante, né? Eu Eu posso, né? consigo, eu posso. Olha aí a questão, as competências socioemocionais o tempo inteiro envolvidas no trabalho de uma outra língua. Perfeito, perfeito. Gostei demais. E Sheila, deixa eu puxar mais uma questão para você, que é, agora eu queria, é quase uma questão prática, assim, eu queria aproveitar esses anos de experiência que você tem. Você tem alguma dica ou algum olhar para como que a escola pode integrar efetivamente esse ensino de uma segunda língua? Porque tem muitos lugares que eu vejo que a vivência da segunda língua realmente é algo que os alunos participam, que está presente na escola, mas também é muito fácil para que a escola não faça de uma maneira a integrar, sabe? Fica mesmo com aquela cara de segunda, não como uma possibilidade, mas um lugar que não é um lugar de destaque. Eu acho que isso não é legal. Tudo na escola precisa estar em primeiro plano, né? Então, você tem alguma dica de como professor, como gestor que está acompanhando a gente aqui agora, pode pensar para que essa segunda língua seja visível, seja realmente integrada dentro da vivência escolar? É uma pergunta muito boa, até porque a gente tem visto muitas escolas particulares, então a gente sai um pouco da rede pública por conta Uhum, da venda do que é o ensino bilíngue, né? Hoje a gente vive um boom verdade. de escolas que se auto-intitulam bilíngues, mas que elas realmente não sabem trabalhar com esse currículo bilíngue. Então, assim, a dica mesmo são as capacitações. Né? O professor tem que se capacitar, a coordenação, a direção, eles precisam ter um olhar para realmente saber o que é bilíngue, o que é esse ensino bilíngue, se é a carga horária. Tem escolas, por exemplo, que tem, eu atuo numa escola que ela tem 5 aulas de língua portuguesa e 5 aulas de língua inglesa. Então, a Olha mesma aí. carga de português é a mesma do inglês. Outras escolas, como eu falei, elas se preocupam com a certificação. Então, quando o aluno chega no Fundamental 2 ou vai para o ensino médio, ele consegue fazer o Cambridge, o TOEFL, enfim, vários certificados, mas eu acredito que precisa ter um olhar direcionado para capacitação.
desse profissional que está ali, né, na frente das crianças, olhando desde a educação infantil até o ensino médio, justamente para entender o que é bilíngue, porque hoje cada escola trabalha de um jeito, não existe uma padronização do bilíngue. Cada editora, cada material tem sistema de ensino, tem plataforma, então hoje cada escola vende de uma forma diferente. E o que que a gente tem na rede pública, né? A gente tem a implantação, como a Rê falou, dos pequenos já, mas os alunos não saem fluentes, eles não chegam no terceiro ano do ensino médio, eles não vão fazer uma prova do Enem, por exemplo, seguros, porque a gente tem um grande número de candidatos do Enem que ainda preferem fazer a prova de espanhol. E o mais interessante ainda é que o espanhol não é mais um idioma obrigatório na grade curricular. Desde 2016, nós, professores aí de espanhol, a gente vem lutando para a volta da obrigatoriedade do ensino do espanhol, justamente por isso. Então, acho que precisa ter esse olhar, né, preocupando aí em relação a essa padronização de como é o bilíngue, de como trabalhar o bilíngue, pensando em melhorar, em fazer com que esse aluno saia realizado, seguro do idioma, do que pensar só em vender bilíngue sem ser bilíngue realmente. Porque às vezes até professores que são contratados para isso não têm a especialização, não têm a formação. E essa é uma preocupação assim bem séria mesmo que a gente vive hoje em 2025. Muito bom levantar, porque demonstra as fragilidades que a gente tem que correr atrás, né? São questões que a gente precisa olhar, a gente precisa falar sobre. E eu nem entrei num outro ponto aqui, que a gente pode entrar também, e que a Sheila tem gabarito para conversar, que o Brasil, o português não é a única língua oficial do Brasil, né? A gente tem outras possibilidades de línguas também, tem as diversas línguas indígenas que nós temos, e temos a Libras, por exemplo, que é a língua brasileira de sinais, que é outra coisa que deveria estar mais abrangente, porque nós Verdade. temos pessoas falantes, nativas, que é necessário para a comunicação, e é mais uma técnica, é mais uma ferramenta que dá para trabalhar muito bem com os pequenos, que eles pegam muito rápido e eles incorporam muito rápido, e absolutamente todas as escolas, tenho certeza que cedo ou tarde todas as escolas vão receber um estudante que é falante, né, entre aspas aqui, que ele é o nativo da língua de Libras, né? Então é mais uma questão. Verdade. Sheila, você pode falar um pouquinho pra gente? Nem estava na nossa pauta inicial, Uhum. mas as escolas carecem também de um desenvolvimento melhor com a questão da Libras e também os professores, né, muitas vezes. Aqui em São Paulo, a gente tem poucas escolas. Eu já atuei numa escola que ela tinha um olhar diferenciado para Libras, porque ela recebia aí uma grande demanda de alunos que não falavam, não ouviam. Então, Uhum, eles tinham ali a primeira língua deles, como você disse, que era Libras. Então, existia uma preocupação dessa escola em formar os professores, em dar a capacitação do curso livre e oferecia também na grade como optativa para os alunos, né, que olha que não legal. tinham essa condição exatamente para se especializar nisso, para poder dialogar e interagir com esses outros estudantes. Na rede pública, infelizmente, a gente não tem isso. A gente atualmente tem uma grande defasagem de profissionais dessa área. Então, assim, o mercado é grande, né? A maioria vai para o audiovisual, porque hoje o audiovisual, né, acaba sendo É obrigatório essencial, no né? jornal, no teatro, em shows a gente tem visto porque é muito incrível e tem essa necessidade. O português brasileiro acaba sendo a língua oficial, mas a gente tem a Libras, que atende a comunidade do indivíduo, aí, né, da comunidade surda, e a gente tem as línguas indígenas, que acabam não sendo oficiais. Eu Uhum, falei que eu sou neta de paraguaios, aí sim, no Paraguai a gente tem duas línguas oficiais, que é o espanhol castelhano e o guarani, né? é Então, a gente tem verdade. alguns países aqui da América Latina que tem, sim, duas línguas oficiais. A gente tem no Peru também. Então, isso é muito legal. No Paraguai, por exemplo, tem os livros didáticos em Guarani. Então, os alunos aprendem ali desde o Fundamental 1, o castelhano, o Guarani, é super interessante. Na Espanha, apesar da Espanha ser do tamanho de Minas Gerais, eles têm o galego, eles têm o catalão e tem os livros também que os alunos aprendem, tem o valenciano. Então, eles têm essas línguas que são obrigatórias ali nas comunidades autônomas, da Espanha.
né? Então, a gente acaba sendo um sonho utópico que a gente lembra lá do O Triste Fim do Policarpo Quaresma, da literatura, ele que é um clássico, que ele queria que a nossa língua oficial fosse o Tupi-Guarani, que os brasileiros falassem. Mas aí agora acabou ficando para a história, acabou ficando... entrou aí como O uma utopia sonho, nossa, né? a gente ficou realmente com um português brasileiro. E o curioso é que os nossos vizinhos, né, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, enfim, inclusive a Colômbia, eles têm uma preocupação em aprender o português do Brasil, por conta da proximidade geográfica, né? E que hoje Olha aí que a gente bacana. e a gente acaba lamentando de aqui no Brasil ter poucas escolas que oferecem a língua espanhola, porque hoje, comercialmente, em questões também de leis e É. etc., a gente acaba tendo o inglês aí nesse foco. Porque o consumo Uma- cultural da língua inglesa acaba sendo muito grande para cá, é. né? Mas realmente, gente, historicamente falando, hein, professor de História e Filosofia aqui presente. Historicamente falando, em São Paulo, a língua mais falada até o século XVIII, na cidade de São Paulo, era o Tupi-Guarani. Era bem mais falado do que português. O que aconteceu é que teve toda uma movimentação, né? Daquele império clássico, e depois da República também, para ter uma repressão muito grande, para proibir, para perseguir. E fizeram um trabalho que aparentemente funcionou de alguma forma para nossa perda cultural, mesmo sabendo que diversas palavras indígenas resistem no nome do lugar, no dia a dia, nos nossos alimentos, nas estações de metrô, de trem, né? Ainda tem diversos locais onde elas estão presentes, mas é É realmente uma triste. importância e, novamente, Libras também é algo muito bacana. É outra falha da minha formação. A Rê falou do inglês, né? Eu tenho muita vontade e necessidade de desenvolver Libras, porque já falei aqui no programa anterior, existe uma previsão de que eu tenho uma possibilidade muito grande de perder boa parte da minha audição até o fim da vida. Então é importante que Libra seja uma forma de comunicação, né, que esteja presente ali, por aí vai. Esperamos aqui, né? Estamos cuidando de maneira médica para que isso não Não aconteça, mas aconteça. ainda assim tem mais um incentivo aqui que é importante para aprender também para comunicação. Tive muitos alunos e dou graças a Deus que sempre tive ótimos professores que estavam ali sendo intérpretes, né, que me ensinaram alguma coisa, que a gente teve essa troca, que é muito importante. Fique conosco que nós já continuamos esse papo. Tá precisando economizar nesse começo de ano? A Editora do Brasil te ajuda. Garanta a compra do material didático com benefícios exclusivos, que só as escolas parceiras têm. Com o código Família Inteligente Economiza, você adquire um material didático com diversas vantagens na nossa loja virtual, com frete grátis e condições de parcelamentos diferenciadas, na compra por cartão de crédito. Além disso, oferecemos pagamento à vista com débito, boleto ou Pix. Receba o seu material com comodidade na sua casa ou na sua escola. E não vai perder os nossos descontos exclusivos, hein? Com o programa Família Inteligente Economiza, garantir o melhor material didático nunca foi tão fácil. Acesse editoradobrasil.com.br/família-inteligente-economiza e economize hoje mesmo. Só para a gente deixar aqui, né, o Keller, nós estávamos falando da rede estadual aqui de São Paulo, 2022, viu? É que parece que foi ontem, foi ano passado, antes de ontem, não, 2022. Foi 2022, eu achei que era 23. E Eu eu achei que era também, não, 23, foi primeiro, 22. exato, Aqui 2022. é recente, né? É recente, e é interessante a gente pensar, né, que na educação a gente tem todo um ciclo, não é? Aí você começa em 2022, então a gente só vai perceber algum resultado, alguma diferença nesse trabalho, quando essas turminhas de 2022 chegarem no ensino médio, não é? Que aí eles percorreram quase toda a educação básica, e aí então a gente vai poder ter uma noção que eu acredito, pelo que eu vejo, né, nós vamos perceber sim. E não vai ser pouca não, vai ser bastante. É verdade. Deixa eu aproveitar e fazer mais uma perguntinha para Sheila. Sheila, mais uma pergunta que ela é meio de ordem prática, assim, para gente conversar. Porque uma das coisas que nós ouvimos muito dos professores que nos acompanham também
e isso é um ponto que nós somos muito privilegiados, porque tanto a Editora do Brasil como a editora, né, de didáticos, de apoio ao professor, né, de livros literários voltados para a educação e por aí vai, quanto o próprio podcast, a gente chega no Brasil inteiro, né? Tem gente de todo canto aqui que nos ouve. E de todas as realidades. Quem sabe que o Brasil é um país, né, que você tem, sei lá, carro voando e gente andando, né? Você tem de tudo acontecendo aqui, né? Tem no topo da montanha, embaixo da terra, no mar, tem gente de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lado. Nós somos muito privilegiados quanto a isso no Brasil, pelas possibilidades, mas também a gente tem discrepâncias, principalmente econômicas, financeiras, que são terríveis, assim, né? São muito complexas para se lidar. Então é muito comum que a gente ouça dos professores a demanda de como que eu consigo fazer o que eu preciso, ou alcançar o que eu preciso, com poucos recursos. Então, quando a gente fala sobre uma comunidade que tem uma dificuldade de recursos, por exemplo, ou uma escola que tem uma dificuldade de acessos, tem alguma dica, alguma forma para o professor que está nessa situação, né, nesse contexto com pouco recurso, que estratégia, que ferramentas que você recomenda que pode ajudar a escola a se desenvolver ou a melhorar nesse quesito de como eu incorporo uma segunda língua, como eu trabalho melhor com essa segunda língua, como que eu desenvolvo melhor? É interessante porque, assim, 22 anos de sala de aula, eu comecei igual aquele meme das redes sociais, a professora de inglês com um rádio na mão. Então, eu era a professora de espanhol com aquele rádiozinho, dentro das salas. E aí a gente acabou, o audiovisual acabou evoluindo aí, É e verdade. hoje o aluno das grandes cidades, de vários recursos, eles têm a internet, eles têm os próprios podcasts, tem alunos que são apaixonados por podcast, e eles querem, né, consumir isso. Na pandemia, eu fui convidada para falar justamente sobre essa diferença regional. Então, falou eu, que é professora, né, numa cidade grande como São Paulo, e um professor de uma cidade pequena lá do norte de Minas Gerais. Então, a gente estava falando justamente disso. O professor falou sobre alunos que não tinham nem celular naquelas região. Então, assim, para o desenvolvimento da língua estrangeira, como que isso chega, para esse aluno? A gente acredita ainda que é por meio do livro didático. Então, esse aluno vai Perfeito. ter o conhecimento do idioma pelo que chega para ele ali, né? Pelo papel, ainda que ele não tenha os recursos digitais, os recursos sonoros, ele vai ter o livro para conhecer o social, para conhecer os textos, toda essa diversidade, e o professor como instrumento. Então, o professor vai estar ali como instrumento de fala para essa percepção auditiva do aluno. A gente acaba não tem como excluir o professor do processo de aprendizado. A gente sabe que hoje tem gente, não, estou estudando, não sei, russo no Duolingo. Nossa, que legal! Mas a gente sabe dessa realidade do aluno, né, que não tem luz elétrica, que precisa atravessar rio para assistir uma aula. Então, o instrumento dali é esse professor. Então, hoje, eu acho que a preocupação com a formação do professor é muito importante, porque esse professor vai ser o canal ali para que esse aluno aprenda e desenvolva, seja o idioma, seja o papel social dele, né? Seja o aprendizado da própria língua materna. A Rê falou no começo que o aprendizado da língua estrangeira ajuda nas outras disciplinas. E eu tenho esse retorno de alunos que prestaram concurso público falando que melhoraram na língua portuguesa por conta Perfeito. das aulas de espanhol. E outros alunos, a gente sabe hoje aí, por causa do Enem, que alunos que veem questões de espanhol, de inglês, por exemplo, e associam com história, com geografia. Então, hoje a gente tem essa multidisciplinaridade, que é o resultado final desse indivíduo que sai da escola. E nas Perfeito, escolas que realmente. têm todos esses recursos, né, eu acho que precisa da conscientização que esse indivíduo da cidade grande é um privilegiado, porque às vezes é normal para aquele aluno, mas está tudo ali muito rápido. Dentro da sala tem o projetor, tem a caixa de som, ele tem tudo ali, né, e às vezes ele não valoriza. Então a gente precisa também fazer o trabalho de conscientização, de mostrar para ele que existem outros lugares do Brasil em que o aluno não vai ter aquilo, que tudo para É. aquele aluno vai ser o professor e o livro. Conseguir Perfeito. aproveitar também, né, Exato. compreender. E realmente, o livro didático
Gente, o livro de projetos como o PNLD, né, que é o Projeto Nacional do Livro Didático, é essencial para que chegue material, para que chegue formação para o professor, inclusive, viu? Porque muitas vezes nós, professores, a gente já sai da universidade defasado, já conversamos sobre isso. Primeira parte desse programa foi falando sobre a necessidade de desenvolver essa formação continuada com os professores, né? Inclusive com aqueles que estão conversando sobre linguagens e por aí vai, para a gente ter essas formações, esses entendimentos. E ter um bom livro didático do lado do professor é importante pra caramba. E já fica aqui logo de cara a dica também. Eu acredito que quando esse programa for pro ar, que deve estar indo pro ar aqui em maio, né? A gente deve estar mais ou menos no meio de maio nesse momento. Não sei se ainda está aberto o momento de escolha do PNLD, que PNLD 2026, mas se ainda estiver, deem uma olhada lá no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br, que é um site onde você tem acesso aos livros, e dá uma olhadinha. Por exemplo, no de inglês a gente tem o Connections, né, que é o English Communication for Teens, que é muito bacana, é um livro muito legal, e ele é esse material que está junto, né, que quer estar junto com o professor, que quer estar auxiliando o professor, porque realmente precisa. Então dá uma olhadinha no material, professor, presta bem atenção no material que você vai trabalhar, porque é ele que vai ser teu amigo, teu suporte Verdade. quando tudo faltar. Quando a energia elétrica faltar, quando o aplicativo não funcionar, quando a internet estiver falhando, você ainda vai ter o livro didático como um parceiro ali para aquele momento, né? Certo, Rê? Nossa, e a importância, né? Acho que vocês dois já colocaram muito bem, a gente não deixar de falar da formação. A formação, ela não tem como fugir disso, não é? E a gente também coloca aqui, olha aí, a importância da gestão escolar, né? Da formação acontecer na sua escola, né? Em serviço. Não estou tirando aqui a importância do investimento de política pública na formação do professor. Tá? Porque às vezes as pessoas, não, mas não é obrigação só do gestor. Não, não é obrigação só do gestor, mas é obrigação do gestor também. Né? E aí você vai identificando ali as necessidades quando você faz um apoio, não é? Eu não preciso saber inglês ou espanhol quando eu faço um apoio na sala de um professor de inglês ou de espanhol ou de francês, não importa ali, eu consigo ter um olhar, olha, você podia ter usado tal recurso, tal recurso. E se ele não sabe, como a Sheila colocou muito bem aqui, porque às vezes você tem ali todos os recursos disponíveis, mas não sabe usar. Então, a minha Uhum. escola está precisando de formação neste quesito. Então, é aí que a gente vai trabalhar a formação continuada em serviço com a necessidade daquele meu professor. Então, é muito importante que a gente tenha sempre esse olhar para a formação, mas também estar em formação, porque não adianta eu falar de algo que eu não sei fazer, não é? Verdade. Então, é super importante a gente se manter informado. Você nunca vai saber tudo, mas a gente consegue melhorar, não é? É verdade. E, Sheila, já está dando o nosso horário aqui, mas eu preciso fazer uma pergunta que é muito importante também, que é também uma opinião, né? Bom, você é uma formadora, ajuda a formar outros professores, ajuda a formar diversas pessoas, né? Trabalha com a segunda língua que ela é tão especial e tão importante para a gente, que é tanto Libras quanto o espanhol aqui para a região onde a gente está. E eu queria um pouco do ponto de vista, agora sendo mais direto, mesmo que a gente já tenha falado lateralmente sobre esse assunto. O quanto é importante para um profissional que não tem segurança nem domínio de uma segunda língua ter. Quanto é importante para um professor se procurar aprender uma segunda língua, o quanto é importante para um gestor procurar aprender uma nova língua, até para poder inspirar o estudante também, né? Porque é outra coisa, a gente fala, não, o estudante tem que saber, e a gente não sabe, tem alguma coisa errada aí, viu, gente? Se a gente está cobrando da molecada, a gente tem que pelo menos demonstrar o interesse ali, aprender uma palavra, né? Vamos dar uma enrolada, um bom dia, boa tarde, boa noite, alguma coisa, alguma proximidade, acho que é importante a gente ter. O quanto seria legal, ou quanto um professor, dentro das suas limitações de tempo, horário, dinheiro e por aí vai, mas o quanto seria importante ter esse olhar para se aprender uma segunda língua, para se conhecer um pouco mais, para ter essa amplitude cultural também, no seu olhar, como você vê essa questão? Você, como professor de história, a gente vê muitos professores de história viajando pela América Latina. Os professores de história são maravilhosos, então, aparecem em É Machu incrível. Picchu, aparecem nas ruínas do México, é uma coisa incrível. Então, os alunos, eles ficam atentos, né? Realmente, nas nossas redes sociais, enfim. Eu acho que mostrar, viver a língua, ela é muito importante ali para o aluno.
Esse aluno vai levar isso para casa, com certeza. Esse pai vai ficar sabendo da formação desse professor, do que acontece nessa escola. Então, acho assim, por mais que o tempo seja escasso desse professor, a gente que está em cidade grande, né? Foi como eu falei, tem o Duolingo, eu sempre falo que é uma ferramenta, ele não é inimigo do professor de idiomas. Tudo vai ser válido ali, né? Ele vai ter a ferramenta, ele vai ter a rede social, ele vai ter o YouTube, ele vai ter conteúdos gravados para absorver, para melhorar e mostrar outros professores acabam mostrando a importância da língua estrangeira com viagens, com conteúdo de, né, falar sobre o sapatismo lá no México. Então, isso acaba colocando brilho nos olhos desse aluno, sabe? Inclusive com a língua inglesa também, né? De tantos outros acontecimentos. Hoje, trabalhar com projetos, trabalhar com a questão com a interdisciplinaridade, isso acaba unindo as disciplinas, unindo os professores e formando esse aluno que não deixa de ser, nunca vai deixar de ser um cidadão mais completo e mais consciente. Então, assim, a gestão, os coordenadores, eles precisam mesmo valorizar a língua estrangeira, porque ela vai fazer com que esse aluno desenvolva várias habilidades aí no contexto do aprendizado. Ele vai ter uma nota maior no Enem por conta da pontuação, ele vai poder prestar cu- eh, o, vai querer o diploma da habilitação, do certificado, além do básico, vai tentar um intermediário, um C2, né, uma proficiência, e isso traz, eu acho que isso traz êxito, assim, para a escola, isso enche os olhos dos pais também em relação, não, eu quero isso para o meu filho. E pensando nas escolas públicas, como a Rê falou, a gente continuar aí, colocando a pauta da importância da formação desse professor, da especialização e o quanto é importante. A gente tem uma grande corrida aqui nessas grandes cidades por conta das escolas bilíngues, porque os salários são altíssimos. Um professor de matemática que fala inglês, que é fluente em inglês, né? Uma professora de educação física que, não sei, fez o ensino médio num país de língua inglesa. Então, hoje a gente tem, assim, salários... É uma realidade, assim, que às vezes a gente nem consegue medir. Então, se a gente olhar para frente, com certeza a gente vai querer isso para os nossos alunos. Lembrando da pergunta anterior, inclusive, que era um dos recursos, eu antes fui uma professora sem livro didático. Eu dei aula para o EJA, fui a primeira professora do EJA, em 2006, há quase 20 anos, e a gente não tinha livro para educação de jovens e adultos. Difícil. Então, hoje, e tive que me formar ali, porque o aluno só tinha a professora que preparava a aula antes, a gente não tinha, então a gente montou o livro a cada aula. Então, hoje, a gente tem tantas oportunidades de melhorar, de entregar uma boa aula, de incentivar esse aluno. Semana passada eu falei com uma aluna que é filha de peruanos, mas ela é brasileira, ela nasceu no Brasil, que ela podia fazer o exame, o dele, né, que é o diploma internacional do espanhol. E ela achou perfeito, porque o sonho dela era estudar arquitetura, e ela queria tentar fazer isso na Espanha, que é o polo de arquitetura mundial ali, Barcelona, né, que recebe esses arquitetos. Eu acho isso. Nossa, fantástico, fantástico. Você vê que tem aí possibilidades e muito impacto, né? Certo, Rê? A gente vai escutando e vai dando aquela vontade, né? Mas olha aí, ó, vai dando aquela vontade. Mas eu acho que a gente tem que realmente, tudo né, que a gente faz na escola, e acho que uma coisa que você colocou aí super importante, Sheila, é exemplo, não é? E o exemplo, né, cada professor na sua disciplina, ok, mas você tem que ser exemplo daquilo que você diz que é importante, não é? Senão eu perco aquela coisa, a escola é importante. Então, se eu não faço aquilo que eu estou falando, que é importante, não sendo redundante aqui, mas sabe, acaba perdendo o sentido, não é? Se eu falo de formação e eu não me formo, não faço formação, eu acabo ficando descrente perante as pessoas que eu falo de formação. Então, eu acho que realmente a gente precisa, além de falar,
ter ações com relação àquilo que a gente diz acreditar e que a gente leciona, que nós somos exemplos antes de tudo, não é? Perfeito, perfeito. Estamos chegando então nos momentos finais do nosso programa, que já está dando o nosso horário aqui, mas eu preciso avisar você, Sheila, que aqui funciona assim. Quando está acabando o programa, tem 3 perguntas dificílimas que nós vamos fazer para todos dessa mesa. E Jane, eu e você, Sheila, responderemos essas perguntas dificílimas. A primeira delas é, olha só, hein? Olha complicado. A primeira delas é, se você gostou do programa e o que você achou desse papo, difícil, né? A segunda é, como eu sei mais sobre você, te acompanho ou sei mais sobre o teu trabalho, como eu te encontro, como eu compreendo, quero entrar em contato com a Sheila, quero ver se a Sheila tem uma hora lá disponível para me dar uma aula, né, uma formação específica, como eu faço para ter esse contato. E a última questão não é bem uma pergunta, é mais um pedacinho seu para ser compartilhado com as outras pessoas, algo seu que possa nos ajudar a refletir, a vivenciar, a experimentar um pouco mais assim do tema, ou mesmo um pedacinho seu, para a gente conhecer um pouco mais. Para dar tempo da nossa convidada pensar, Regiane Taveira, vamos lá. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde nós achamos Regiane. E terceiro, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Bora lá, Keller. Se eu gostei, adorei. Né? Lá no começo, o que que eu já fui colocando, né? É, a gente não sai igual ao que a gente iniciou, né? Tenha certeza, sai com muitas vontades, não é? Sai com vontade de estudar um pouquinho mais. Quem sabe um dia, olha eu de novo, né? Quando eu falo de outras línguas, quem sabe? Tô próxima da aposentadoria, quem sabe? Olha aí. Né? Porque por enquanto tá, mas tudo bem, faz parte, né? Mas realmente é um programa que faz a gente, além de refletir, ter vontade de fazer outras coisas que a gente ainda não sabe, mas que a gente sabe que é capaz de aprender. Olha só, não é? Eu tô aqui no Arco 43, né? Tô lá no Instagram e tô naquele chão da fábrica, né? Que eu falo aquele chão agora, porque eu gosto de dizer que eu sou uma privilegiada. É lá que eu também, todos os dias, entro de um jeito e saio do outro. Aí vocês vão dar risada, né? Tem dia que penteada, aí eu saio descabelada. Mas faz parte. Não, tô brincando. A gente sempre aprende todos os dias. E hoje, né, o Keller já colocou muito bem que esse episódio deve ir ao ar aí né, mais ou menos no meio de maio, mas essa semana que nós estamos gravando, não posso deixar de falar, né? Nós perdemos o Papa Francisco, e eu vou deixar uma frase dele aqui hoje, que também é uma frase que eu sempre levo comigo e vou continuar levando, né? Nossa vida é um caminho. Quando paramos, não vamos para frente. E aí fica para a gente pensar em todas as questões das nossas vidas, não é? No estudo, na vida pessoal. A gente não pode parar nunca. Obrigada, foi uma delícia. Muito bom. Perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado, viu? Por estar esse Obrigada, tempinho Hélio. com a gente, por estar compartilhando, por lembrar do senhor Papa Francisco, que foi uma figura muito importante, né? Um humanista, alguém que falava fluente poliglota, tá, gente? Falava castelhano, falava italiano, francês, alemão, tá? Inglês, português, latim, é claro, né? Latim. Porque tá dentro da igreja, então precisa dominar. E o castelhano, língua materna, tá? Língua materna do senhor Francisco. Não, Então, muito bacana, bem lembrado aqui. Agradeço muito, Rê. E vamos lá. Sheila, agora chegou a sua vez, hein? Não vai escapar as 3 perguntas Meu, dificílimas. Primeiro, muito se você gostou do difícil. programa. Segundo, que como que a gente encontra. E terceiro, uma parte sua para ficar junto conosco. Eu achei que era a pergunta da pronúncia do R do espanhol, que eu disse. Ah, Eles esse aí é são muito... difícil, tá? Esse é difícil. Eu gostei muito, queria agradecer o convite. É sempre muito importante a gente falar sobre o papel da língua estrangeira na sociedade, dentro da escola, e em relação aos nossos sonhos, às nossas dificuldades, então eu acho que isso precisa chegar aos educadores, à comunidade que escreve livros, e pensar nisso também chegar aos pais. Eu acho que os pais precisam ter esse olhar aí em relação aos filhos, né, ter esse cuidado. Onde vocês me encontram? Atualmente eu estou como professora em 2 escolas católicas, inclusive a gente estava falando do Papa Francisco, e eu
estou nas redes sociais, estou no Instagram lá, espanhol_sfogueiral, no LinkedIn também, e em alguns livros vocês vão me encontrar, alguns livros infantis que eu traduzi, alguns livros que eu fui autora, de espanhol em dicionário de espanhol também, tem o nome lá, Sheila Fogueiral, em algumas revisões, às vezes aparece em revisão dos pequenos, que aí dá bastante de creche que saiu também, revisei. Vocês me encontram aí nos livros didáticos também, além das redes sociais. E um pedacinho meu, assim, foi, nossa, passou um filme mesmo na cabeça, né, de falar ali desde do meu convívio familiar, do meu avô, que foi a minha grande inspiração para o aprendizado de um idioma, porque eu acabei sendo condicionada a isso, a hoje ser uma aluna de inglês, porque tento realizar o sonho que eu tinha lá na adolescência, que era ser aluna de Ótimo. inglês. Então, não desistam, é o que a Ri falou. Não deixe a dificuldade. "Ai, não sei, não vou ler". Não, antes eu não queria nem ver um texto em inglês, porque eu achava aquilo muito impossível para mim, porque era só uma ouvinte do inglês. E hoje eu já consigo fazer leituras, então não desista, o idioma vai te abrir portas profissionais, sociais. Tem gente que casa com estrangeiros, olha só, abre inúmeras portas. Então, ajuda em relação ao nosso sistema aí, o neurotransmissor, a questão do Alzheimer também. Então, nunca deixe de estudar idiomas, porque você só tem a ganhar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por vir aqui conversar com a gente, por trazer essa experiência, trazer essa vivência, por lembrar que nós precisamos, nós estamos aqui justamente para continuar, para satisfazer aquilo que o Keller, criancinha, não conseguiu, que a Sheila não conseguiu no passado, sempre é tempo, né? A Rê sempre lembra, nós estamos nos formando sempre, ninguém está pronto, né? Então, a gente está se desenvolvendo. Muito bom, Sheila, obrigado por essa sensibilidade, viu? Agradeço. Chegou então a minha vez. Quero dizer que eu gosto muito do tema de idioma. Eu sou um cara que, se eu tivesse mais tempo livre, eu ia passar o resto da vida aprendendo idioma. Admiro demais, demais, demais. Acho muito importante, sem contar que eu tenho uma impressão de que a nossa cabeça ela dá uma expandida. Se a gente aprende uma palavra nova que vem com um conceito novo, a cabeça uma expandida para entender. Então, isso é algo que eu acho muito importante, é a cultura, né? A vivência cultural que auxilia. Então, agradeço muito a Sheila, a Regiane, por estar aqui comigo hoje, conversando um pouco. Espero que tenha ajudado você, professor, professora, que está aqui conosco hoje. No mais, quem quiser me encontrar por aí, estou como @MarcosKeller em quase nenhum lugar, mas lá no Instagram você me encontra como Cobb Keller, K-O-B. Keller é K-E-2-L-E-R, e lá é pessoal, mas também falo uma hora de filosofia, uma hora eu falo de educação. Esses dias meus videozinhos curtos de filosofia não estavam rolando, porque eu estava trabalhando bastante, né? Peguei uma vasta quantidade de trabalho para fazer, aí é aquela coisa, né? Trabalhar tem que trabalhar, daqui a pouco eu volto para fazer os videozinhos para todo mundo. Então agora, você que está aí em maio, já deve ter voltado ao normal, hein? Então cola lá com a gente também, que é muito bacana, muito legal. E estou aqui no Ar 43, estou nas escolas, estou pelas ruas de Suzano, às vezes pelas ruas do centro de São Paulo também, você me encontra por ali, já trombei com pessoas, então dá para achar mundo afora, sem problema. E o que eu gostaria de deixar com vocês, eu vou deixar duas coisas. Eu vou deixar um filme de ficção científica que eu já falei dele aqui em outro momento, que é o A Chegada. A Chegada é um filme de ficção científica maravilhoso que tem inclusive o domínio de uma língua como tema central. Alienígenas chegam para a Terra e a primeira coisa que eles precisam é tentar se comunicar. Então a personagem principal é uma professora, né, de línguas em geral, que ela tenta traduzir e criar uma comunicação. E é um filme fantasioso, é claro, né, de ficção científica, mas que ele dá muito poder para a língua, assim, para a força de você dominar outro idioma e como aquilo modifica, né, a tua visão de mundo e tua própria conexão com aquele ambiente, com aquela realidade. Ela é fortemente influenciada pela linguagem que a gente domina. Então é muito bacana. E a segunda coisa, eu falei um pouco sobre o Romani, né, que é a língua dos Romani, ou dos Roma, que são popularmente chamados de ciganos no geral, e vou deixar duas palavras aqui, né, para vocês saberem em romani. Um é a palavra professor, que é vustelen, vustel ou vusteli. Tem milhões de pronúncias diferentes, tá, gente? Porque o romani ele tem dialetos, né? Então, vusteli é uma das formas para falar professor ou professora. Não tem problema, vale para os dois. E a outra, eu acho que é a palavra mais bonita que a gente tem para pensar nesse momento, que é cicliovi. 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 Cicliovi significa
tanto educar ou ensinar, quanto aprender ao mesmo tempo. Então, dependendo da forma como você está conjugando ele, vai entender se você está ensinando ou se você está aprendendo. Mas a palavra é a mesma, porque não existe ensinar sem aprender e não existe aprender sem ensinar. Então, não dá para a gente cobrar dos nossos estudantes que eles aprendam algo, se a gente também não está tentando aprender naquele processo. Então, é para lembrar que essa relação, ela é ao mesmo tempo. Quem ensina, aprende, quem aprende, ensina. Os dois acontecem em simultâneo. E olha como dominar um idioma novo, alguma coisa, dá uma expandida na gente. Muito legal, né? E é isso. Quero convidar todos vocês que estão nos acompanhando a seguir a Editora do Brasil nas redes sociais, especialmente lá no Instagram, no @Editora do Brasil _oficial, que você vai ter acesso aqui a diversas das coisas, dos projetos, dos livros e dos podcasts que estão sendo lançados pela Editora do Brasil. Então, cola com a gente que vale muito a pena. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Diretora de Marketing Helena Posses Leitão. Supervisora de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais: instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.